Povo de Deus, boa noite, alegria. Estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor, juntos louvando o nome dEle, buscando a presença dEle para a nossa vida e ouvindo falar também das muitas bênçãos que Ele já derramou e ainda tem para derramar sobre nós. Que bom que você está aqui, é uma alegria ter cada um de vocês para juntos então compartilharmos um pouquinho mais das bênçãos de Deus e não nos esquecermos dos planos extraordinários que Ele tem para a nossa vida. E hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre bênçãos. Quem não gosta de falar sobre bênçãos, né? Na verdade, acho que a gente busca muito isso na presença de Deus. E tendo um Deus poderoso como nós temos, um Deus que faz e deseja fazer tanto por nós, como não gostar de bênçãos, né? Só que às vezes nós entendemos assim, um pouquinho de, talvez, não seria tanto equívoco, mas acaba partindo um pouquinho disso, as reais bênçãos de Deus. Porque uma das coisas que nós confundimos, às vezes, quando nós pensamos nas bênçãos de Deus, é que nós achamos que a melhor coisa que pode nos acontecer é quando nós, por exemplo, oramos a Deus, pedindo a Ele por milagres, e Deus então realiza esses milagres em nossa vida. Só que na real, algo que nós aprendemos quando pensamos no plano extraordinário que Deus tem para a nossa vida, é que a maior bênção que nós podemos obter na vida é estar na presença de Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender é que não importa o que seja, mas tudo aquilo que acontecer em sua vida, que te aproximar de Deus, é uma bênção. Daí você pode entender que às vezes nem sempre vão ser coisas boas. Às vezes tem pessoas que esperam coisas ruins acontecerem para poder se lembrar de Deus, para poder se voltar para Deus, para poder procurar por Deus. E na real a gente não precisa esperar esse tipo de coisa acontecer, coisas ruins acontecerem, para a gente então se lembrar de Deus e decidirmos buscar a Deus. Só que toda e qualquer coisa que acontecer na sua vida, que te aproximar de Deus, entenda que é uma bênção. Porque a maior bênção que nós podemos obter em resposta a uma vida de oração ou a uma vida de fidelidade é estar na presença de Deus. Não tem nada mais maravilhoso do que isso. A gente, nem mesmo se de fato aquela promessa maravilhosa que é feita na Bíblia, né, se Deus abrisse as janelas dos céus e derramasse bênçãos sem medida sobre a nossa vida, mas se não tivéssemos a presença dEle, nem mesmo isso seria uma bênção de fato em nossa vida. Porque a maior bênção que nós podemos ter em nossa vida é a presença do Eterno. Tanto que, certa vez, há uma história na Bíblia, que certa vez Jesus ele estava, depois de um dia inteiro de trabalho missionário,
Jesus então, cansado, ele entra no barco junto com os discípulos, ele desce para a parte do fundo ali, para o porão do barco, se deita e dorme, e os discípulos começam então a navegar, indo para o próximo local onde Jesus estava. Já era noite, e de repente uma grande tempestade começa, e a tempestade era tão intensa, tão forte, que parecia que o barco ia naufragar, e de repente na parte de cima do barco, os discípulos ficaram desesperados, com medo da morte, e correndo de um lado para o outro, tentando fazer de tudo para salvar a embarcação, até que de repente um deles se lembra que Jesus estava lá no fundo, dormindo, lá dentro, na parte de baixo do barco, e de repente um deles desce para acordar Jesus. E quando nós lemos o texto, você vai perceber que eles não acordaram Jesus para que Jesus os salvasse naquele momento. Não é porque eles acreditavam que Jesus pudesse acalmar a tempestade e colocá-los em segurança, é porque na verdade eles queriam ter mais força, mais mão de obra para ajudá-los a tentarem de alguma forma salvar o barco. Tanto é que quando um deles desce para falar com Jesus, a expressão que ele usa é: mestre, não te importa que nós pereçamos? Olha a tempestade que está aí fora, o barco está quase afundando e o Senhor está aí dormindo despreocupadamente. E aí Jesus então acorda, desperta, sobe e acalma a tempestade, e o milagre acontece. O único detalhe que eles não perceberam é que não importa quão forte fosse a tempestade, Jesus estava no barco. E uma das coisas que nós não podemos esquecer na nossa vida é exatamente isso. Não importa o tipo de tempestade que você enfrente na sua vida, Jesus precisa estar na sua vida. Se Ele estiver na sua vida, você está seguro. Pode ficar tranquilo, porque a maior bênção que nós podemos receber em resposta a uma vida de fidelidade é estar na presença de Deus. Não há nada mais maravilhoso nessa vida do que estar na presença de Deus. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite. E para isso, antes de irmos aqui para a Bíblia, para a Palavra de Deus, no passado, os judeus eles gostavam muito de usar uma expressão que ainda hoje alguns judeus ainda usam, principalmente os religiosos, né? Tem muitos judeus hoje que não são mais religiosos, mas os que ainda são religiosos, eles gostam muito de usar essa expressão. E é uma expressão que é usada de forma muito comum, como uma forma de responder a um cumprimento, né? É mais ou menos assim: quando nós encontramos algum conhecido, normalmente nós temos a tendência de perguntar para esse conhecido como ele está, não é assim que acontece? Aí tem muitas formas de nós perguntarmos isso. Às vezes a gente só pergunta: e aí, está tudo bem? Como você está? Está tudo legal? Você está em paz? E normalmente a gente sempre pergunta isso, né? Mas normalmente quando nós encontramos um conhecido, nós temos a tendência de, ao cumprimentar, fazer aquela pergunta: como você está? E isso inclusive é usado até quando você vai aprender outros idiomas. Uma das primeiras coisas que você aprende é a perguntar a outra pessoa no idioma dele como ele está, se ele está bem ou não. E aí se abre então um diálogo, se começa um diálogo. E aqui, quando a gente normalmente nós vamos perguntar a alguém, nós usamos também essa expressão, né? Como você está? E aí a pessoa normalmente responde como? No geral. Como que responde? Estou bem, né? E o legal é que muitas vezes a pessoa nem está bem de verdade, mas ainda assim responde que está bem por formalidade. Só para, sei lá, a pessoa pode estar tendo o pior dia da vida e ainda responde: não, estou bem, como se tivesse tudo ok, tudo legal. Ou talvez na expectativa de que de fato vai ficar tudo bem se eu tiver pensamentos positivos, se eu usar palavras positivas e assim por diante. E na cultura hebraica antiga também tinha uma forma de se cumprimentar dessa maneira também. Só que lá, normalmente eles usavam a seguinte expressão, que significa como você está, em forma de pergunta, a expressão manishmar. Pegaram aí? Eu vou manishmar. É uma frase hebraica. É claro que eu não falo hebraico, eu estudei hebraico na faculdade durante o tempo, mas não o suficiente para saber falar. Você fala algumas poucas palavras em hebraico, algumas poucas frases também, e aí o hebraico nós estudamos mais para interpretação bíblica, para compreensão do texto, para fazer tradução também de textos da Bíblia, mas não para falar. Mas ainda assim, então, é claro que a expressão não vai estar talvez da forma mais correta, como deveria, como seria se fosse um judeu falando aqui, ou talvez um fluente em hebraico falando aqui. Mas a expressão é exatamente essa, manishmar. E manishmar significa como você está, a forma de pergunta. Então eu vou perguntar para você agora em hebraico, você me responde em português, ok? Pode ser?
Tá certo? Você que está acompanhando pela internet também, pode responder daí em português também, ok? Então eu vou perguntar para vocês. Manishmar? Vocês pegaram rápido, hein? Alguns estão perdidos aí ainda, estão viajando aí um pouquinho. Agora, vocês já pegaram a frase do hebraico? Poderiam me perguntar então, e aí eu vou responder para vocês. Pode ser? Então perguntem aí. Baruch Hashem Adonai. Agora ficou mais chique o negócio, né? Tá vendo aí? Essa expressão tem duas formas normalmente que os judeus costumam usar. Usavam-se muito no passado, mas ainda hoje. Se você for assistir algum filme judeu, você vai perceber que em alguns momentos, em algumas falas, em algumas vezes em que eles vão cumprimentar outras pessoas, ou talvez em até momentos de oração ou de adoração, eles costumam usar essa frase. E ela tem duas formas. A primeira forma é a Baruch Hashem Adonai, e a segunda forma é Baruch Atah Adonai. Pegaram aí também? Então só pode pegar a primeira. Baruch é igual aquele fruto que tem muito no cerrado, aquela castanhazinha, né? Fruto naquela castanhazinha, Baruch. É a mesma coisa, exatamente do mesmo jeito. Baruch Hashem, e aí não é o Hashem que termina com ele, é o Hashem que termina com M. Aí você junta os lábios no finalzinho ali, Hashem, ok? Aí Baruch Hashem Adonai. Pegou aí? Baruch Hashem Adonai. Então eu vou perguntar para vocês agora em hebraico, e aí você me responde em hebraico. Agora não vale mais resposta em português. Então, igreja, Manishma. Vocês são bons demais. Já pegaram, já estou quase falando hebraico. Já pode ir para Israel já. Vou fazer uma viagem lá na Terra Prometida, né? Conhecer a Terra Santa. Mas aí, se Manishma significa como você está em forma de pergunta, e Baruch Hashem significa o quê? Eles acham? Tem certeza? Não é, estou bem, obrigado. E aí que tem uma lição muito importante para a gente aprender. Baruch Hashem significa bendito seja o nome do Senhor, ou bendito seja o Senhor. E sabe o que tem de legal nessa expressão? É porque ela normalmente era usada para qualquer tipo de resposta, normalmente por um judeu. Então, quando alguém chegava para um judeu e perguntava assim para ele, Manishma, ele podia, de certa forma, estar mesmo vivendo o pior dia da vida dele, e ainda assim ele diria, bendito seja o nome do Senhor. Ele poderia estar vivendo o dia mais feliz da vida dele, bendito seja o nome do Senhor. Ele poderia estar numa expectativa de que algo grandioso iria acontecer na sua vida, e aí ele diria, bendito seja o nome do Senhor. Ou ele poderia talvez estar frustrado por uma grande decepção, e ainda assim ele diria, bendito seja o nome do Senhor. Isso tinha algo assim que estava, de certa forma, profundamente enraizado no coração, porque a ideia deles era a seguinte, de que não importa como eu estou, o que importa é que o nome do Senhor seja exaltado na minha vida. Só de estar vivo, eu já tenho motivos mais do que suficientes para bendizer o nome do Senhor. E aí, por isso, eles sempre diziam isso o tempo todo. Então, na real, era até uma forma assim de nos manter com os pés no chão, mas os olhos fixos no céu, na bendita esperança de que o nosso Rei, Ele cuida de todas as coisas, Ele tem uma promessa maravilhosa, Ele tem planos extraordinários para a nossa vida. Então, na real, pouco importa, porque bendito seja o nome do Senhor. Quer estejamos em um dia bom, quer estejamos em um dia difícil, quer estejamos talvez no melhor momento, no momento de maior glória e conquista da nossa vida, quer estejamos passando talvez por algumas decepções, ainda assim, bendito seja o nome do Senhor. E que isso fique de lição na sua vida, para que todos os dias você possa dar glórias a Deus, você possa dar graças a Deus, simplesmente porque Ele é Deus, Ele é bom, e a misericórdia dEle dura para sempre, e as bênçãos dEle são infinitas em nossa vida, mesmo que muitas vezes a gente não consiga ver. Deus Ele tem provido bênçãos incontáveis sobre nós. Portanto, que na sua vida, Baruch Hashem Adonai, todos os dias. Vamos para a palavra. Abra sua Bíblia agora no livro de Daniel, falando um pouquinho sobre as bênçãos de Deus em nossa vida. Convido você agora a abrir sua Bíblia no capítulo 12, Daniel capítulo 12. Ontem eu comecei a falar um pouquinho sobre o plano de Deus para a nossa vida, para você não esquecer que Deus tem um plano extraordinário para você. E o plano que Deus tem para você é a eternidade, nunca se esqueça disso. Ele tem a eternidade preparada para aqueles que o amam.
E hoje eu gostaria de continuar um pouquinho nessa linha, mas de uma forma diferente, ainda assim mostrando os planos extraordinários que Deus tem, mas ao mesmo tempo, para você não esquecer que compensa ser fiel a Deus. E quando eu falo compensa ser fiel a Deus, nós temos uma tendência atual, moderna, de alinhar de certa forma, ou de ligar fidelidade com recursos materiais. Só que vocês vão perceber que isso é apenas um detalhe, um pequeno detalhe, na verdade, um pálido detalhe diante do nosso relacionamento ou daquilo que Deus deseja viver conosco. É apenas um pálido detalhe. E quando nós falamos de fidelidade, o que nós precisamos entender dentro deste contexto de fidelidade é que Deus, Ele deseja a sua vida, o seu coração, os seus pensamentos, tudo que você é, tudo que você faz. Mas fidelidade, ela é uma resposta que nós damos ao Senhor, e damos essa resposta a Ele primeiro, porque Ele é fiel a nós. E é exatamente por isso que nós respondemos da mesma maneira. E no livro, não tem livro melhor para a gente falar sobre fidelidade na Bíblia do que o livro de Daniel. O livro de Daniel é simplesmente extraordinário. Normalmente quando nós pensamos em Daniel, nós já pensamos automaticamente na palavra fiel, porque Daniel, ele foi fiel. Mesmo quando ele tinha todas as razões para não ser fiel, ele foi fiel. E a fidelidade de Daniel não ficou sem resposta. Isso aqui é incrível. E ao mesmo tempo, quando Deus ele quis relatar isso aqui na Bíblia, foi para mostrar mais uma vez para mim e para você que compensa ser fiel, para você não se esquecer que compensa ser fiel. E aí nós temos então este relato maravilhoso da Bíblia, que mostra a resposta de Deus a uma vida de fidelidade. Portanto, Daniel capítulo 12, já abriram a sua Bíblia? Nós vamos ler o finalzinho do livro de Daniel, começando do verso 8, e depois vamos ler o verso 13. Daniel, capítulo 12, a partir do verso 8. E a palavra de Deus diz assim: Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? No verso 9, ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus, acabamos de abrir a sua palavra e queremos muito que neste momento o Senhor abra também a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender a palavra do Senhor e guardá-la em nosso coração. Portanto, Senhor, fale conosco agora, fale de maneira poderosa, nos permita ouvir a sua voz e permita-nos sermos transformados pela palavra do Senhor nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Daniel capítulo 12, no verso 8 em diante, nós encontramos então um relato muito importante que aconteceu em um momento crucial da vida de Daniel. O livro de Daniel estava terminando, mas a vida de Daniel não. Daniel ainda tinha mais alguns anos de vida pela frente. E quando nós olhamos para a vida de Daniel, nós vamos nos lembrar que em um determinado momento da história, Daniel foi abençoado por Deus. E a bênção específica que Daniel recebeu de Deus foi a capacidade de interpretar sonhos e visões, como a nenhum outro. E a capacidade de Daniel era tão grandiosa que ele nem precisava que as pessoas lhe contassem um sonho. Você vai se lembrar, por exemplo, que uma outra pessoa da Bíblia que também foi agraciado com a capacidade de interpretar sonhos e visões e de ter também sonhos foi José. Só que você vai se lembrar que José não tinha a capacidade de saber o tipo de sonho que a pessoa teve. Ele era capaz apenas de interpretar quando a pessoa lhe contava o sonho. Daniel já foi diferente. Um dia Deus visitou Daniel e um dia Deus decidiu abençoar Daniel com o dom de interpretar sonhos e visões. E a partir deste momento então Daniel conseguia saber o tipo de sonho que as pessoas estavam tendo e além disso interpretar o seu significado. Mas além disso, Daniel também recebeu muitos sonhos e muitas visões extremamente difíceis de se entender, e ele tinha então a capacidade de interpretar esses sonhos. Portanto, o livro de Daniel é um livro que está repleto de muitos sonhos, de muitas visões.
profecias vindas da parte de Deus, em que o próprio Daniel teve a interpretação e explica no próprio livro. Então a melhor forma que nós temos de entender as profecias contidas em Daniel é no próprio livro de Daniel, porque elas são explicadas ali. Só que quando nós olhamos para o capítulo 12 de Daniel, você vai perceber que a história está diferente, porque aqui, exatamente como das outras vezes, Daniel também teve uma visão. E nessa visão, uma visão do céu, que o deixou ali de certa forma completamente perturbado, porque essa visão falava sobre coisas extremamente estranhas e difíceis de se compreender, mas relacionadas ao tempo do fim. E dessa vez, Daniel teve a visão, mas ele não conseguiu entender. E aí, quando ele não conseguiu entender, ele resolveu fazer aquilo que ele sempre fazia todas as vezes que ele tinha algum tipo de dificuldade na vida. E você sabe o que Daniel fazia quando tinha dificuldade na vida? Ele orava. Todas as vezes que você olha para o livro de Daniel, tanto que da minha perspectiva, o livro de Daniel é um livro maravilhoso. É um livro pequeno, mas é um livro maravilhoso. O livro de Daniel é um livro profético, você sabe bem disso, né? É um livro de profecia. E o livro de Daniel é um livro de profecia escatológica. Existem dois tipos de profecias na Bíblia, dois tipos básicos, gente. É claro que quando você vai estudar teologia, acaba se ampliando isso bem mais, mas existem dois tipos básicos de profecias na Bíblia. Se você tivesse que dividir de forma bem simplória as profecias da Bíblia, você dividiria de duas formas: profecias clássicas e profecias escatológicas. O que são profecias clássicas? São as profecias que se davam e se cumpriam nos dias do profeta. Por exemplo, quando Jeremias, nós lemos ontem, estava lá tendo uma visão da parte de Deus, uma profecia de que se o povo não se voltasse para Deus, se o povo não se arrependesse dos seus pecados, Nabucodonosor ia invadir Jerusalém, ia destruir a cidade e levar o povo cativo. É uma profecia clássica, se cumpriu nos dias do profeta. Mas isso não significa que no livro de Jeremias não tem nenhuma profecia escatológica. Quando falava do Messias, por exemplo, era profecia escatológica. Um outro livro de profecia clássica da Bíblia é o livro de Isaías. O livro de Isaías é um livro totalmente voltado para o reino de Israel. Só que dentro do livro de Isaías tinha profecias escatológicas. Quando ele falava, por exemplo, sobre o sofrimento do Filho de Deus, em Isaías 53, é uma profecia escatológica para dias ainda muito distantes, ou para o tempo do fim, da perspectiva de Isaías, não da nossa perspectiva. Só que o livro de Isaías é um livro de profecias clássicas, ou de profecia clássica. E os dois livros mais famosos da Bíblia de profecia escatológica é o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. E na verdade nós não temos outro livro na Bíblia de profecia escatológica. Aí nós temos profecias escatológicas que aparecem nos outros livros da Bíblia, mas não são livros de profecias escatológicas. Nós temos apenas dois, que é o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. E o que são profecias escatológicas? Aí que é a questão, né? São profecias para o tempo do fim. São profecias que vão se cumprir em um tempo muito distante do profeta. Ele recebeu a visão, mas a visão diz respeito ao desenrolar da história, ou a dias ainda muito distantes. E assim é o livro de Daniel. Por isso o livro de Daniel é um livro tão importante. E o livro de Daniel é tão importante que quando nós lemos Mateus capítulo 24, você vai perceber que há um determinado momento ali em que Jesus fala o seguinte: quando pois virdes o abominável da desolação, de quem falou? Quem? Vamos lá, vocês conhecem da Bíblia, né? Só o irmão aqui que conhece. Vou repetir aqui. Esse é um dos sermões mais importantes de Jesus. Você sabia disso? Fala sobre o tempo do fim. Fala sobre os sinais que vai nos levar a entender quando Jesus estiver já chegando aqui na terra praticamente. Então a gente tem que conhecer bem. Se tem um capítulo da Bíblia que você precisa conhecer, é Mateus capítulo 24. E lá Jesus declara exatamente isso: quando pois virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta? Daniel. E aí, logo abaixo tem lá entre parênteses a seguinte expressão: quem lê entenda. Isso significa, está entre parênteses ali, porque pode não ter sido dito por Jesus essa parte. Foi um acréscimo do evangelista, do autor, para mostrar às pessoas que precisavam ler o livro do profeta Daniel. Agora é o seguinte, gente, vocês percebem que Jesus está citando o profeta Daniel? E daí você percebe que o livro de Daniel é muito importante. Que quando você lê o livro de Daniel, você começa a entender as coisas que vão se desenrolar no tempo do fim, as profecias que têm a ver com a nossa vida. Então o livro de Daniel é um livro extremamente importante por causa da sua visão profética.
É um livro que é muito importante para que você entenda como as coisas ainda já desenrolaram e como ainda vão desenrolar. E ao mesmo tempo, certa vez, lá em João capítulo 14, Jesus fez a seguinte declaração: disse-vos isto antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês não querem responder não, gente? Misericórdia. Para que quando acontecer, vocês creiam. E aí Jesus está falando sobre profecia. Ele está dizendo o seguinte: sabe qual é o papel da profecia? É nos fazer crer também. Porque quando ele profetiza antes das coisas acontecerem, e aí de repente as coisas acontecem, a profecia se cumpre, você crê. E quando você olha para a profecia bíblica, é incrível como a profecia bíblica se cumpre com uma precisão que é simplesmente absurda. Principalmente as profecias de Daniel. Você já olhou as profecias de Daniel? E já viu como elas se cumprem na história com precisão? Mas é uma precisão extremamente afinada e absurda. É como se Daniel fosse alguém do futuro que voltou no passado e escreveu um livro para relatar como a história iria acontecer. E aí Jesus fala: eu disse antes que acontecesse, para que quando acontecer vocês possam crer. Então a profecia é importante para isso. Só que na real, da minha perspectiva, agora do ponto de vista pessoal, do Sérgio, eu não vou falar do pastor Sérgio, né? Porque o pastor Sérgio, ele tem que dar um ponto de vista oficial da teologia e da visão escatológica ou bíblica, ou da interpretação bíblica da igreja adventista. Agora aqui é uma visão minha, do Sérgio, do ser humano, da pessoa, não da função que ele ocupa. Para mim o livro de Daniel não é um livro de profecia. Para mim o livro de Daniel é um livro de oração. E para mim a principal mensagem que eu encontro no livro de Daniel é a importância de uma vida de oração. Tanto que quando você começa a ler o livro de Daniel, você vai perceber que em praticamente todos os capítulos você vai encontrar Daniel orando. Quando ele está envolvido em algum conflito, você vai perceber que Daniel está orando. No capítulo 1, Daniel ora. No capítulo 2, o rei tem a visão, quer que alguém interprete, vai matar todo mundo, ninguém sabia, Daniel ora. No capítulo 3, Daniel sai de cena. No capítulo 4, Daniel reaparece e ora outra vez. E aí você vai encontrar Daniel sempre orando. No capítulo 6, Daniel está orando. No capítulo 7, Daniel ora. No capítulo 9, é a oração mais poderosa, assim, do meu ponto de vista, a resposta mais poderosa de Deus à oração de uma pessoa aqui na terra. Daniel está orando. No capítulo 10, Daniel está orando. No capítulo 12, Daniel ora de novo. Então todas as vezes que Daniel estava passando por algum tipo de dificuldade, ele sempre reagia da mesma forma. E sabe como ele reagia? Orando. Diante dos desafios da vida, Daniel orava. Tanto que houve um momento em que o rei Dario fez um decreto, ele enganado ali por alguns dos seus conselheiros, que queriam simplesmente matar Daniel. E olha que absurda a cena aqui. Daniel tinha um monte de inimigos, porque ele era uma pessoa extremamente importante no reino. Desde o capítulo 1 de Daniel, ele se torna uma pessoa extremamente famosa, poderosa, reconhecida em todo o reino da Babilônia. Só que você precisa se lembrar que a Babilônia não era um país qualquer, não era um país desconhecido. A Babilônia era o maior império do mundo na época. Dezenas, talvez centenas de reis estavam subjugados por Nabucodonosor. Em outras palavras, eram escravos de Nabucodonosor. Ele dominava toda a terra. Naquela época, Nabucodonosor era o homem mais poderoso do planeta. Para a gente tentar talvez entender, atualizar, é só a gente olhar para a situação atual que o Brasil está passando. E aí vocês perceberam que o Brasil está em um momento político extremamente complicado. E eu não vou entrar aqui na questão política, mas eu só vou mostrar para vocês o que representa o poder de um homem. Aí lá dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, o que é que os Estados Unidos têm a ver com o Brasil? Nada, mas o Donald Trump fez um decreto que ele conseguiu, de certa forma, começar a cercear o poder de pessoas aqui no Brasil. E se o Brasil continuar e ele decidir ir além, o presidente dos Estados Unidos, com uma assinatura, ele tem a capacidade de quebrar um país do tamanho do Brasil, de levar o nosso país à completa falência. Você consegue entender o que é isso? Mas não é só com o Brasil, é com qualquer outro país do mundo. Hoje, o homem mais poderoso do planeta é o presidente dos Estados Unidos. Não apenas hoje, desde há muitos anos, o homem mais poderoso do planeta, que com uma
caneta, ele consegue pegar um país de quase 300 milhões de pessoas e levar à completa falência. Destituir presidentes, ministros e pessoas poderosas. Assim era Nabucodonosor naqueles dias. Quando Nabucodonosor via um reino, se ele se interessasse por aquele reino, ele simplesmente ia lá e tomava. E era dele. E acabou. E não tinha o que fazer. Era o homem mais poderoso da terra. Só que você vai, quando nós estudamos o livro de Daniel, você vai perceber que há um momento da história em que o próprio Nabucodonosor, ele nomeia Daniel como estadista no seu país, e ele diz o seguinte: Daniel, a partir de hoje você vai ser o terceiro homem mais importante do meu país. E Daniel se torna o terceiro homem mais poderoso do mundo. Você consegue entender o que é isso? Era um judeu de um país pequeno, no meio do nada, levado como escravo. Na época, Daniel tinha aproximadamente 17 anos de idade e já recebeu a responsabilidade de ser um dos homens mais poderosos da terra. A partir daí, Daniel ele passou a ser admirado, ele passou a ser temido, mas ele passou a ser odiado também. E muitos começaram a odiar Daniel. E aí, alguns dos haters de Daniel, né? A galerinha mais nova vai entender o que é hater, né? Para os mais velhos aí, dá um Google dele, não. São pessoas que, perseguidores, né? Pessoas que odeiam. A palavra hate significa ódio, né? Então são os odiadores, seria mais ou menos isso. As pessoas que tinham raiva de Daniel, inveja, ódio de Daniel, começaram a procurar alguma coisa na vida dele para tentar destruí-lo. E eles fizeram uma investigação profunda na vida de Daniel. E eles começaram a olhar e falar: não, ninguém pode ser tão certinho assim. Ninguém pode ser tão honesto assim. Ninguém pode ser tão fiel assim. Ninguém pode ter uma vida tão perfeita. Não dá. Daniel é ser humano. Certamente tem alguma falha de caráter, algum defeito, algum problema. E nós vamos descobrir. E nós vamos destruir Daniel. E eles começaram a investigar a vida de Daniel. E para você que talvez pense que isso não aconteça, alguns anos atrás, um homem chamado Ben Carson. Quantos aqui conhecem o Ben Carson? Dr. Ben Carson. Tem aquele filme dele, né? Tem um livro e um filme, Mãos Talentosas. O Ben Carson é um neurocirurgião que precisou vencer uma série de problemas na sua vida por ser negro, filho de uma doméstica analfabeta. E ele conseguiu se tornar negro, que é um privilégio, né? Ele conseguiu se tornar médico, neurocirurgião, e foi responsável por fazer a primeira cirurgia de separação de gêmeos siameses bem sucedida do mundo. E ele conseguiu se tornar um homem extremamente notório e reconhecido. Mas há poucos anos agora, Ben Carson estava na corrida presidencial dos Estados Unidos. Ele estava tentando ganhar uma vaga para ser o candidato dos republicanos lá nos Estados Unidos. E aí a galera que não gostava do Ben Carson começou a investigar a vida dele para tentar encontrar alguma coisa que o impossibilitasse de ser candidato à presidência dos Estados Unidos. Sabe o que eles encontraram? Que um dia, na época da faculdade, o Ben Carson pegou um livro na biblioteca e devolveu com 2 dias de atraso. E aí começaram a dizer, espalhar em toda a mídia: está vendo, ele não pode ser candidato a presidente do nosso país porque um dia ele devolveu um livro com 2 dias de atraso. Foi a única coisa que encontraram na vida dele. E ninguém falava, né, que o outro que entrou no lugar dele já tinha passado por vários divórcios e casamentos e casos de escândalos de prostituição e isso aqui, um monte de outras coisas. Mas é porque o mundo não gosta de quem é justo. O mundo não gosta de quem é honesto. O mundo não gosta de quem é fiel. E assim também era com Daniel. Começaram a investigar a vida de Daniel, virar a vida de Daniel do avesso. E sabe qual foi a única coisa que eles encontraram para tentar acusar Daniel? Para tentar destruir Daniel? Para tentar derrotar Daniel? A fé. Quando eles viram a fé de Daniel, olha só, não eram os amigos de Daniel que estavam falando, eram os inimigos. Sabe qual foi a conclusão que os inimigos de Daniel tiraram ou chegaram? A única forma que nós temos de destruir Daniel é se nós tentarmos impedir de orar, porque nada vai fazer Daniel parar de orar. Você consegue entender que foram os inimigos dele que chegaram a essa conclusão? De que mesmo que se houvesse um decreto de morte, eles estavam certos de que eles iriam pegar Daniel com um decreto de morte para qualquer pessoa que fosse orar a um Deus que não fosse o próprio rei, porque eles sabiam que Daniel jamais venderia os seus princípios ou os seus valores. Eles então encheram a cabeça do rei. Primeiro chegaram com lisonjas, né?
com vanglórias. Cuidado com pessoas que se aproximam de você assim: ó rei, o Senhor é o mais bonito de todos, o Senhor é o mais belo, o Senhor é o mais poderoso, o Senhor, ó rei, o Senhor é um Deus aqui na terra. Por que o Senhor não é adorado como Deus? Eu acho que o Senhor deveria ser adorado como Deus. Então faz o seguinte, rei: faça um decreto e obrigue com esse decreto que qualquer pessoa no reino que orar qualquer outro Deus que não seja você, ó grande Dario, que seja jogado na cova dos leões para ser morto, estraçalhado. E desde o momento em que o rei então se encheu ali, né? Claro, eu sou o poderoso Dario, eu conquistei a Babilônia, sou o rei mais poderoso do planeta, todos devem me adorar. Ele nem percebeu a armadilha. Ele escreve o decreto, e a partir do momento em que o decreto é escrito e selado com o próprio anel do rei, e daí tinha aquela regra dos medos e persas, né? Que palavra de peças e não volta atrás. Que se ele decretou, tem que acontecer. A partir do momento em que o rei sela aquela carta, eles já avisaram: não alimente os leões, deixe com fome. E se espalhou o decreto por toda a Babilônia. No momento em que o decreto foi assinado, pelo que nós entendemos da Bíblia ali, ao olhar a história, Daniel não estava lá. Só que Daniel chega, possivelmente um dos amigos veio falar com ele, falou: Daniel, você está sabendo do problema que nós temos agora? E Daniel: não estou sabendo de nada, acabei de chegar na cidade. Fala: Daniel, então olha no grupo do WhatsApp aí, se atualiza. É mais ou menos isso. Esses dias eu cheguei lá em casa, eu estava sem água quente no condomínio, sem água quente no condomínio. Eu falei: mas o que aconteceu? Aí tive que voltar um monte de mensagens lá no grupo, que a síndica, sei lá o que, pirou a cabeça de todo mundo lá e falou: a partir de hoje se virem, coloque chuveiro quente na casa de vocês. Não vai ter. E só eu não sabia disso, viajando o tempo todo, não pude nem brigar pelos meus direitos. E aí eu tomar um banho gelado. Pensa na água gelada, gente. Pensa na água gelada. E eu revoltado, já saí lá. O pessoal: não, está no grupo do condomínio. Aí Daniel chega. Aí quando ele vai lá no grupo do palácio, ele olha o decreto. E o decreto dizia exatamente assim, palavras do próprio rei Dario: qualquer pessoa debaixo do domínio do rei Dario que adorasse ou que orasse a qualquer outro Deus que não fosse o próprio rei, seria jogado na cova dos leões. Imagine Daniel lendo isso. Talvez você possa pensar que Daniel começou a suar frio na hora, né? Peraí, mas que negócio é esse? Mas ninguém nem avisou. Será que não dá para conversar com o rei? Não dá para a gente tentar aí uma segunda opinião? Será que não dá para apelar, ir para a segunda instância, para a terceira instância, para a quarta? Não sabe qual foi a atitude de Daniel? Tem um decreto aqui que fala que qualquer pessoa que orar a outro Deus que não seja o rei vai morrer. Quer saber? Vou orar. E foi exatamente isso que ele fez. A resposta dele, gente, na real, vamos ser sinceros aqui, pensa comigo, vamos ser um pouquinho inteligente. O Sérgio lá em Babilônia nessa época, eu teria orado também, pode ter certeza disso, com a janelinha do meu quarto fechada, a cortina puxada, embaixo da cama e orando em silêncio. Deus ouve, né? O Senhor sabe o que a gente fala em secreto. Gente, Daniel foi ousado. Ele abriu a janela do seu quarto para que todas as pessoas vissem que ele jamais ia deixar de conversar com o seu Deus, mesmo que lhe custasse a vida. Para Daniel isso era inegociável. Inegociável. O que é inegociável na sua vida? Quais são os valores dos quais você não abre mão por nada? Quais são os princípios que você carrega contigo, dos quais não importa o que aconteça, você jamais vai abrir mão deles? Porque nós não entendemos que o convite que Deus nos faz é um convite para uma vida de fidelidade. E nós ficamos sempre nos preocupando com o mínimo, sabe? Quando se trata de recursos, por exemplo, de dízimos e ofertas, a gente fica preocupado ali: mas eu não vou devolver o dízimo, se eu devolver o dízimo, ou isso ou aquilo. Deus não está preocupado com isso. Mas o sábado para mim dá, para mim já não dá, porque eu tenho isso, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu... Isso é mínimo para Deus. Ele estabelece, na verdade, um princípio que é muito além de tudo isso, que é muito mais profundo.
que é muito mais intenso, e às vezes nós ficamos brincando ali com o mínimo, com dificuldade de oferecer o mínimo. Agora pensa comigo, olha só, hoje nós temos dificuldade em guardar o sábado, e deixa eu dizer uma coisa para você, que eu espero que não seja mal interpretado por ninguém. Hoje, a sua vida não está em jogo por guardar ou não o sábado. Mas se Cristo voltar em nossa geração, vai chegar um momento em que você vai ter que decidir. E o que vai estar em jogo é a sua vida. Aí você consegue entender que hoje que é uma questão de escolha. Você escolhe e você tem dificuldade. Aí você acha que quando chegar lá no decreto, quando o decreto começar, que você fala, não, hoje eu me converti, a partir de hoje, nem que eu morra, eu vou. Não, gente, porque não é assim que acontece. É uma caminhada de fé. A fé ela vai se construindo. E aí você tem que se lembrar que em todos os desafios que Daniel enfrentou, ele sempre os vencia em oração, construindo a sua fé e a sua vida de fidelidade. Aí tem gente que tem dificuldade com os dízimos, por exemplo, que é apenas uma pequena parte da sua renda, e quando chegar o momento em que o poder desse mundo dizer para você que agora você já não trabalha mais se não fizer do jeito deles, não receber a marca da besta, que agora você vai ter que abrir mão da sua casa, do seu emprego, da sua conta bancária, de tudo por amor a Jesus, você acha que vai conseguir? Se hoje você tem dificuldade com uma pequena parte, e quando estiver exigindo tudo de você, e quando você tiver que abandonar tudo isso pelo qual você vive e morre e até mata hoje, né? Tudo aquilo que hoje leva você a trocar Jesus por essas coisas que para você significam muito, que você não consegue abrir mão, que você não consegue tirar da sua vida, e daí você acha que quando chegar lá no dia em que você tiver que de fato se posicionar, e que for a sua vida que estiver em jogo, que você vai mudar da noite para o dia, que num piscar de olhos você vai se converter, que não, Senhor, agora eu sou fiel, agora eu estou pronto para deixar tudo, vou deixar o trabalho, vou deixar minha conta bancária, vou deixar minha casa, vou deixar meu carro, vou deixar meus bens, tudo aí, porque nada disso importa, porque eu sou fiel. Por isso que Jesus disse, seja fiel no pouco, para ser fiel no muito. São as pequenas coisas que vai construindo, os pequenos passos vão construindo a nossa fé, moldando a nossa fidelidade e nos preparando para as grandes decisões. E é isso que a gente precisa entender. Daniel, ele não confrontou o decreto do rei porque ele queria se aparecer, é porque essa era a essência dele, ele já estava acostumado com aquilo. Ele não se tornou fiel no momento em que ele viu o decreto, falou, agora eu preciso me posicionar, tem que escolher agora a que Deus eu vou servir. Não, ele já servia ao Deus de Israel desde muito cedo. E aí ele começa a construir a vida dele pouco a pouco. Então quando ele chegou, isso para Daniel foi só mais um desafio. Só mais um. Só mais um. E daí nós vemos então, e Daniel teve uma visão. Essa visão dizia respeito ao tempo do fim. Aquele mesmo Daniel que recebeu o dom de interpretar sonhos e visões, finalmente ele encontra uma visão que ele não teve a capacidade de entender. E quando ele não teve a capacidade de entender, e é interessante que nessa visão é onde aparece a expressão, né? De certa forma, de que haveria um grande conflito, um tempo de angústia como nunca houve antes na história. E em seguida Daniel ele decide orar a Deus, e ele pergunta para Deus, o anjo do Senhor vem até ele, e ele pergunta para Deus, Senhor, eu li, eu vi e ouvi, né, melhor dizendo, mas eu não consegui entender. Então me explica, como é que vai ser essas coisas? E Daniel esperava de fato que Deus o explicasse, como em outras vezes havia acontecido, só que dessa vez foi diferente.
Deus não deu a resposta que Daniel esperava. Primeiro que a resposta de Deus para Daniel começa o seguinte: ó, Daniel, segue o seu caminho, segue a sua vida, continue, porque as palavras desta profecia estão encerradas e seladas até o tempo do fim, não é para você. E aí Deus continua dando um recado aqui para Daniel, falando das coisas que iriam acontecer, que iriam se desenrolar, mas no verso 13, ele termina de fato dando a resposta à oração de Daniel. E a resposta de Deus para ele foi: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. Só que tem um detalhe aqui. Olha só, Daniel teve a visão, ele não entendeu a visão. Aí ele pergunta para Deus: Senhor, qual é dessa visão? Não entendi nada. E Deus fala: não, Daniel, o livro já terminou, a profecia já encerrou, já foi selada, é para o tempo do fim, você não vai entender, mas fica tranquilo, segue a sua vida, filho, porque você vai morrer. E essa foi a resposta de Deus para Daniel. E imagine isso: se em um determinado momento você está ali com um problema insolucionável na sua vida, aí de repente você fala: cara, quer saber, eu vou orar, tenho que orar, vou falar com Deus, porque talvez Ele vai me dar a solução para o meu problema. Aí você se ajoelha e fala: ó Senhor, peraí, a gente tem uma parceria, nós somos amigos, me dá a resposta aí, eu estou precisando. Deus fala: não, filho, fica tranquilo, porque você vai morrer. E aí, como seria para você? Fala: Senhor, como assim? Não era isso que eu queria ouvir, mas eu não fui fiel tantas vezes. A gente não tem uma história, a gente não construiu uma história linda no decorrer da nossa vida até aqui, e agora você vem dizer que eu vou morrer. E assim termina o livro de Daniel. O recado de Deus para ele: fala, Daniel, encerra o livro, sela a sua profecia, porque é para o tempo do fim, e você segue o seu caminho, porque você vai morrer. Só que é claro, Deus usa uma expressão mais bonita, né? Ele fala: você vai descansar. Só que o nosso Deus, ele não terminaria de uma forma tão pessimista, tão triste. Ele completa a missão para Daniel, e ele diz assim: tu, porém, segue o seu caminho até o fim, porque você descansará, e ao final dos dias se levantará para receber a sua herança. Amém? Que mensagem maravilhosa do Senhor, que não foi apenas para Daniel, é também para mim e para você, porque este é o resultado de ser fiel. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, você vai perceber que ele é exatamente aquela pessoa que eu falei para você lá no início. Ainda como um adolescente praticamente, entrando na juventude, Daniel já recebeu uma das maiores responsabilidades da vida, e ele já se tornou uma pessoa importante, poderosa, famosa em todo o seu país. Daniel passou a ter uma vida que muitos sonhavam em ter, tanto que isso inclusive foi que trouxe a inveja e o ódio dos perseguidores de Daniel. Daí você pode pensar assim: não, o cara que morava no palácio do maior país do mundo, serviu a vários reis poderosos, conquistadores, famosos, e todos admiravam e respeitavam Daniel. Você vai sempre olhar para esses reis, Nabucodonosor, admirando e respeitando Daniel. Aí vem o filho dele, depois o neto dele, Belsazar, admirando e respeitando Daniel. Depois Dario, admirando e respeitando Daniel. O próprio Dario, depois de ver que Daniel foi pego ali com uma armadilha que fizeram para ele não dormiu à noite. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, o rei Dario estava lá ao lado da cova dos leões, gritando: ó Daniel, talvez o nosso Deus tenha te livrado. Porque ele admirava e respeitava Daniel. O rei Ciro, aí você vai perceber quantos reis passou pela vida de Daniel, quantos reis poderosos Daniel serviu. Mas você percebe que para Deus, esta nunca foi a herança de Daniel.
Não importa quão belo seja um palácio, quão bem construído ele seja. Inclusive, se você for fazer uma pesquisa na história, você vai perceber que uma das 7 maravilhas do mundo antigo eram os jardins suspensos da Babilônia, onde Daniel vivia. Os estudiosos dizem que era algo extraordinário, magnífico. Há lá na Alemanha, no Museu de Berlim, um portal gigante, que era um dos portais do Palácio da Babilônia. Uma coisa fenomenal, extraordinária. Mas isto nunca foi o que Deus sonhou para Daniel. E Deus termina dizendo para ele: filho, segue o seu caminho até o fim, porque você vai descansar. Mas não se preocupe, meu filho. Isso aqui foi como um beijo de Deus. Você sabe como eu imagino essa cena acontecendo? No início aqui você vai perceber que aquele Daniel fala, né, aquele homem que tinha a aparência do filho do homem, né, vestido de branco, estava ali que estava à direita do trono de Deus, era Jesus. E Daniel fala: ele apareceu a mim outra vez, e ele estava do lado de Daniel, conversando com Daniel. Mas eu não imagino que Jesus estava assim, olhando ao longe para Daniel e falou: Daniel, não se preocupa não, você vai morrer, mas depois você ressuscita, fica tranquilo. E aí a gente começa de novo. Eu imagino Jesus se aproximando dele. Eu imagino até Jesus colocando as mãos assim, como um pai apaixonado pelo seu filho, no rosto de Daniel, falando: filho, não se preocupe, você vai descansar dos labores dessa terra. Mas no final, quando toda essa história terminar, você vai ressuscitar para finalmente receber a sua herança, que é a eternidade. Eu imagino Jesus terminando abraçado com Daniel. E esta é a resposta de Deus a uma vida de fidelidade a Ele. Deus é fiel. Creia nisso e viva nisso. Deus é fiel. Quanto mais você crer, confiar e esperar no Senhor, mais o extraordinário dele vai acontecer na sua vida. Experimenta, vá para a presença. As minhas últimas palavras, em um dos anos em que eu estava na faculdade de teologia, eu sempre saía e ia comportar nas férias. Para quem não sabe, comportagem é uma venda de livros devocionais para angariar recursos para pagar a faculdade. E em uma das campanhas que eu fui muito mal. Eu não consegui os recursos que eu precisava. E daí o único valor que eu consegui naquele período todo foram cerca de 50 dias trabalhando, e o único recurso que eu consegui era um valor que dava exatamente para mim tomar uma decisão. Eu tinha 2 opções: de lá da cidade onde eu estava voltar para a minha cidade natal, para a minha casa, para Janduária, ou de lá daquela cidade onde eu estava comportando voltar para a faculdade. E por incrível que pareça, as coincidências que Deus coloca em nossa vida são incríveis. O valor da passagem era o mesmo para ambos os lugares. E eu agora estava no vale da decisão: o que fazer? E eu comecei a pensar um monte de coisa. Falei: se eu não tenho dinheiro para pagar a matrícula quando eu chegar lá, como que eu vou estudar? Se eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, eu vou morar onde? Se eu não tenho dinheiro para comprar comida, eu vou comer o quê? Eu comecei a pensar um monte de coisas, e em meio a esses pensamentos veio também a vontade de desistir, falar: cara, eu vou deixar isso para trás, vou voltar para casa. E não tinha muito o que fazer. Só que eu lembro que quando eu fiz o vestibular de teologia, eu fiz um pacto com Deus. E ali em oração eu falei com Ele: Senhor, eu fiz um pacto contigo, e eu vou cumprir a minha parte, eu vou voltar para lá. E eu voltei para o colégio, comprei uma passagem e voltei para o colégio. Chegando lá eu não tinha o que fazer. Não tinha dinheiro para pagar a matrícula, não tinha dinheiro para pagar o aluguel, tinha alguns dias ainda ali pela frente na casa, não tinha dinheiro para comprar comida. E aí os dias foram passando, e eu lembro que quando eu cheguei no colégio, faltavam exatamente 10 dias para encerrar o prazo de rematrícula. E se eu não fizesse a minha rematrícula, eu perderia a minha vaga lá no colégio. Aí se eu quisesse voltar, eu teria que voltar só no ano seguinte, fazer um novo vestibular para conseguir uma nova vaga. E eu não podia nem trancar o curso, porque para trancar o curso eu tinha que estar matriculado.
Eu fui lá na secretaria tentar negociar, pensei na possibilidade de trancar. Ele falou: Sérgio, você não está matriculado, não tem como trancar algo que você não tem. Aí eu fui na filantropia do colégio, pedi ajuda, chorei lá um monte. E eles falaram: Sérgio, até dá para conseguir uma bolsa para você, mas para você ter uma bolsa você tem que estar matriculado. Você não é aluno ainda, como que dá uma bolsa porque não é aluno? E daí eu voltei para casa. Eu me lembro da Flávia me perguntando assim: meu bem, o que nós vamos fazer? Eu disse para ela: não se preocupe, Deus proverá. E por 10 dias eu continuei acreditando que Deus iria prover. Até que chegou no último dia do prazo. Eu lembro que eu acordei bem cedo, eu estudava de manhã, e nesse dia eu decidi não ir para a faculdade. Eu estava indo ao longo desses 10 dias, eu decidi não ir. Afinal de contas, eu não ia mais estudar. Eu não tinha dinheiro para fazer a matrícula. O que eu ia fazer lá? E eu lembro que eu acordei bem cedo. E aí eu tinha um cantinho, eu morava em uma kitnet, que era apenas um quarto, um banheiro pequeno e outro espaço, assim, bem pequeno mesmo, não que essa distância daqui para lá, onde ficava a cozinha ali. E ali, naquele espaço apertado, eu tinha um cantinho, que era o meu cantinho de estudo e de oração, onde ficavam ali os meus livros, os poucos livros que eu tinha na época, minhas bíblias. E eu escrevi um monte de textos em hebraico, textos em grego, um monte de coisa que colava na parede assim, ficava estudando essas coisas ali, e era o meu cantinho de oração e estudo, no chão mesmo, ficava ali uma mesinha feita com tijolos, e ali um pedaço de forro PVC, era a minha mesinha de estudo. Eu sentava no chão e ficava estudando ali. E aí nessa manhã eu fui para ali, que era também o meu cantinho de oração, de meditação. Eu me ajoelhei ali, aí eu peguei o meu celular. O celular ainda não era desses smartphones, era um celular daqueles de tela verde. E aí eu olhei, tinha uma mensagem do financeiro estudantil do colégio, dizendo: olha, hoje é o último dia para fazer a matrícula, e assim, você tem que fazer hoje, e não tem mais prazo. E aí eu me lembro de me ajoelhar e começar a orar, só que foi uma oração amarga. Uma oração regada por lágrimas. E eu chorava muito. E enquanto eu chorava, eu questionava Deus. Eu falava para ele: Senhor, por quê? Porque o Senhor me permitiu vir até aqui para agora perder tudo e voltar para casa envergonhado. E era assim que eu me sentia. Porque antes de ir, eu trabalhava desde os 15 anos, eu comecei a trabalhar, então eu já tinha a minha casa na época. E aí eu desfiz dela, não tinha mais nem onde morar. Eu tinha o meu trabalho, e até naquele momento era um trabalho muito bom, eu abri mão do meu trabalho, e algumas pessoas dos ambientes que eu vivia, até mesmo da minha igreja, vou falar para baixo aqui, né? Vai ficar filmando aqui, fica ruim, né? Disseram para mim assim, que eu não ia dar nada que presta, e que duvidava o filho de uma empregada doméstica se formar em teologia e ser um pastor dessa igreja. E tudo isso passou na minha mente naquele momento. Eu falei: cara, eu vou voltar e essas pessoas vão dizer que elas estavam certas, que elas tinham razão, porque eu fracassei, eu não consegui, não tem nada que eu ficava reclamando com Deus e chorando muito ali, e continuei perguntando a Ele: por que, Deus? Por que o Senhor permitiu isso? O Senhor só precisava não ter me trazido para cá. E eu me lembro que quando eu fiz o vestibular, antes de entrar na sala para fazer a prova, eu fui no banheiro do colégio e ali falei com Deus, falei: Senhor, se o Senhor sabe que eu vou tirar a vaga de alguém que vai ser um pastor melhor do que eu, não me deixa passar. Se o Senhor sabe que eu não vou conseguir, eu não vou ter recursos, que eu vou apenas me iludir, não me deixa passar. Mas se o Senhor me permitir passar nesse vestibular, eu quero que o Senhor me sustente lá até o último dia. Eu não quero trancar o curso, eu não quero desistir, eu quero ficar os 4 anos que são devidos ali e sair dali formado, sair de lá só com o meu diploma. Eu fiz um pacto com Ele, e agora eu estava vendo que nada disso fazia o menor sentido na minha vida, que eu tinha perdido tudo, que eu ia voltar para casa, e o pior, nem dinheiro para voltar para casa eu tinha. A minha mãe era uma empregada doméstica, e nesse mesmo período ela tinha sofrido um acidente indo para o trabalho, estava indo ali de bicicleta, estava chovendo muito, aí no meio de uma enxurrada ela caiu, quebrou a rótula do joelho, a patela. A partir daí ela ficou um tempo sem trabalhar, encostada pelo INSS, depois acabou ali aquele tempo, e ela não conseguia mais exercer as funções, ela até voltou a trabalhar, mas ganhava menos de um salário mínimo. A minha mensalidade custava mais de um salário mínimo. Era maior do que o salário da minha mãe.
ela não tinha a menor condição de me ajudar. E aí nessa manhã, enquanto eu estava ali falando com Deus e orando e reclamando, depois de pelo menos uns 30 minutos reclamando, eu ouvi uma voz, mas falando comigo de uma forma tão clara, mas tão clara, que é como se tivesse alguém ali naquele momento do meu lado falando. E a voz me dizia o seguinte: leia Números 11, 23. E eu continuei reclamando com Deus. E ela falou uma segunda vez: leia Números 11, 23. E eu continuei reclamando com Deus. Ela falou uma terceira vez. Gente, é impressionante isso, parece loucura. Eu não sei se você já ouviu Deus falando contigo assim, mas é impressionante. E daí da terceira vez, ela falou de uma forma tão incisiva que eu não resisti. Eu peguei a Bíblia, estava do meu lado. Na época eu estava usando a Bíblia na nova versão, na linguagem de hoje. Eu abri a Bíblia em Números 11, 23. E esse texto ficou cravado para sempre na minha memória. Cravado, não é nem gravado, né? E na versão que eu li, dizia assim: então o Senhor respondeu a Moisés: acaso tenho eu tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai ou não acontecer. Nessa versão diz assim: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor. A mão representa poder, poder de Deus. Eu senti como se Deus tivesse me dado um tapa na cara. Eu me senti envergonhado. Eu peguei os meus papéis, os meus pincéis, escrevi esse texto, colei na parede, e agora eu chorei de vergonha e pedi perdão para Deus. Não se passaram 5 minutos, a gente só tinha um celular naquela época. O celular tocou. A Flávia veio, pegou o celular e foi atender, porque ela viu que eu estava ali no meu momento de desabafo com Deus. Era a minha sogra, Maria da Penha. E a minha sogra ligou e falou assim com a Flávia: meu bem, ela chama a Flávia assim, né? Meu bem, o pastor Dilson veio aqui hoje de manhã aqui em casa trazendo um envelope. E ele me entregou. Ele chama, o pastor Dilson é o pastor da nossa vida, né? Ele chama a minha sogra de irmã Pedra, quando eu sou o nome dela, Penha, né? Ele chegou lá de manhã e falou: irmã Pedra, está aqui, é para o Serginho, manda para ele, mas manda hoje, porque ele está precisando muito. E a minha sogra recebeu o envelope, e o pastor Dilson, normalmente ele ficava conversando, em outras ocasiões ele virou as costas e foi embora, só foi lá entregar o envelope para minha sogra, que era para ela mandar para mim, porque eu estava precisando muito, mas eu não sabia do que eu estava passando. A minha sogra então pegou o envelope, quando ela abriu, era dinheiro ali, ela falou: meu bem, é um dinheiro, eu já depositei na conta de vocês, e aí, se vocês estão precisando, já está aí. A Flávia me falou isso, aí eu liguei no 0800, que da Caixa Econômica Federal, na conta que a gente tinha. Até aquele momento, o único dinheiro que eu tinha naquela conta era 43 centavos. Era todo o meu dinheiro na vida. E só tinha ele que eu não conseguia sacar. Se eu tivesse, nem dele. Aí minha sogra depositou o dinheiro. E até hoje, se você ligar no 0800 726 0505, vai dar no ramal da Caixa. O número ficou gravado na memória também, não esqueça. Não sei se dá para ver saldo da conta ainda hoje, mas naquela época dava. Eu liguei no 0800 da Caixa, e quando eu fui olhar o saldo da conta, o valor que tinha lá era o exato valor que eu precisava para fazer a matrícula. Nem R$1 a mais, nem R$1 a menos, a não ser os meus 43 centavos. Daí eu entendi o recado de Deus. Desci no colégio, cheguei lá na finanças, né, no setor financeiro, fui passando débito essa matrícula aí. E o resto? E os outros 5 meses? E o aluguel? E a comida? Isso é história para um outro momento. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que Deus é fiel. Quando você decidir ser fiel a Ele, Ele sempre vai mostrar a fidelidade dele a você também. Mas que a nossa fidelidade não seja condicionada às bênçãos. Porque a maior bênção que nós podemos receber das mãos de Deus é a presença dele em nossa vida. Nem sempre a resposta de Deus vai ser assim. Às vezes não vai dar mesmo. Mas aí a gente tem que continuar crendo. E um dia Deus me mostrou que o poder dele é
infinito e incomparável, que Ele mostra a você também. Abigail, vai não? Então nós vamos orar. Eu quero convidar você, que deseja também viver uma vida de compromisso, de fidelidade com Deus. Peço até desculpas, eu passei um pouquinho do tempo hoje, mas é que tinha esse recado para trazer. Não é um recado meu, é um recado de Deus, é de coração para coração. Seja fiel, não importa as circunstâncias, seja fiel. Não espere as provações chegarem, mas quando as provações chegarem, seja fiel. Não ache que vai chegar o momento certo para você ser fiel. Seja fiel no pouco, porque Deus Ele vai te sustentar nas grandes coisas também. Seja fiel e confie plenamente no poder de Deus. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra, que é eterna e que não erra, Senhor. Obrigado pelas Suas promessas extraordinárias. Obrigado pelo agir do Senhor na nossa vida. Obrigado por nos sustentar de forma tão incrível, Senhor. Obrigado por ser o nosso Deus. Obrigado por ser fiel a nós, mesmo quando nós estamos ainda, Senhor Deus, indecisos neste mundo, mesmo quando nós duvidamos do Seu poder, do Seu agir. Obrigado pela Sua fidelidade e pelo Seu amor, que é tão grande por nós. Neste momento coloco cada um dos Teus filhos aqui nas Suas mãos, e que o Senhor os sustente com mão poderosa, os guie, Senhor Deus, os proteja deste mundo mal, que quando eles passarem pelas provações, pelas dificuldades, pelas tempestades, esteja ao lado deles, sustente-os com Sua mão poderosa, proteja, Senhor Deus, que o Senhor seja a resposta certa, no momento certo, na vida dos Seus amados filhos, que se encontram aqui nesta noite. Derrama a Tua bênção sobre cada um, perdoa-lhes os pecados, e salve-os para o Teu reino, Senhor, e que um dia, quando o Senhor voltar, que possamos receber das Suas mãos a nossa herança, a vida eterna, que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam e são fiéis a Ti. Em nome do Senhor Jesus, oramos e Te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Queridos, uma excelente noite a todos vocês. Nos vemos amanhã no mesmo horário, no mesmo lugar, esperando por você.